Em 1554 nasceu Sebastião, filho do príncipe herdeiro luso João e de Joana, filha do rei da Espanha. Sebastião era, então, neto do rei de Portugal e do rei da Espanha, e foi o único filho do casal, já que seu pai morrera antes mesmo de seu nascimento. Com a morte de seu avô português, tornou-se rei de Portugal aos 3 anos de idade, a fim de impedir que o avô espanhol reivindicasse o trono lusitano. Até 1568, o governo português foi exercido por 2 regentes, sua avó Catarina e seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Aos 14 anos, Sebastião foi declarado maior de idade e tornou-se efetivamente rei de Portugal. Logo que assumiu o trono, começou a preparar uma grande expedição ao Oriente, atrás de terras para conquistar. Deve-se lembrar que este foi também o período da reforma religiosa, que em Portugal expressou-se na campanha contra os judeus. Muitos eram obrigados a se converter ao cristianismo para continuarem com suas atividades. Neste ímpeto de defesa do cristianismo em sua vertente católica, o jovem monarca Dom Sebastião decidiu atravessar o Estreito de Gibraltar para combater os islâmicos do Marrocos. E a essa guerra de Portugal contra os islâmicos em Marrocos deu-se o nome de Batalha Alcácer Quibir. A Batalha de Alcácer Quibir ocorreu no verão de 1578 entre os portugueses liderados por Dom Sebastião e os mouros do Marrocos. Dela resultou a derrota dos portugueses e o desaparecimento da nata da nobreza portuguesa e do próprio rei Dom Sebastião. A fracassada aventura do rei de Portugal, além de provocar a sua morte, foi responsável pela morte de cerca de 7.000 jovens da nobreza e deixou o reino mergulhado em dívidas contraídas para financiar a expedição. Dom Sebastião não tinha filhos e o trono ficou vago, o que causou grandes problemas na sucessão do trono de Portugal. Os portugueses ficaram tão desorientados que se recusaram a aceitar a ideia da morte do rei, criando uma lenda de que ele voltaria a qualquer momento para retomar o trono e restabelecer a glória de Portugal. Essa crença chama-se sebastianismo, nome que virou sinônimo de lendas que prometem a chegada de um salvador. Nesse caso, criou-se um mito secular e cheio de misticismo em torno de sua figura, de maneira que muitas pessoas acreditavam que Dom Sebastião, chamado de O Desejado, não havia morrido, quando desapareceu no norte da África na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. A crença em que Dom Sebastião, morto em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, ressuscitaria e faria de Portugal o Quinto Império, espalha-se até os dias atuais, não apenas por suas terras, mas por algumas regiões do Brasil, tendo forte conotação no Nordeste. Ariano Suassuna, escritor nordestino, compôs uma obra chamada Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Em seu romance, Dom Sebastião é ressuscitado, reconfigura-se o mito, relembra-se as origens do sebastianismo ao povo nordestino, marcados pelas tradições do mundo ibérico. O assunto da obra se esteia-se no mistério da decifração da morte de Sebastião. Dom Sebastião foi um rei que marcou a história de Portugal, apesar de ter reinado por um curto período, pois o seu desaparecimento na batalha em Marrocos deu origem ao sebastianismo, levantando adeptos à crença de que Dom Sebastião um dia voltaria para salvar Portugal. E esse messianismo em relação ao rei, que teve sua origem em Portugal, acabou espalhando-se pelo mundo.